pessoal, a aula dessa semana é sobre circuitos elétricos. Nesta aula nós vamos ver como representar um circuito elétrico e vamos ver dois tipos de associação de resistores, em série e em paralelo, ok? E no final nós vamos ver como utilizar instrumentos de medidas elétricas, né? Como utilizar voltímetros e amperímetros, ok? Então, espero que aproveite. Vamos lá? Circuitos elétricos. Vimos em aulas anteriores que para se estabelecer uma corrente elétrica entre dois pontos do espaço, é necessário haver cargas elétricas livres no meio que permeia esses pontos e uma diferença de potencial entre eles, certo? Então vamos imaginar um exemplo de um condutor, certo? Que possui elétrons livres. Se eu estabelecer uma diferença de potencial entre as extremidades desse condutor, certo? Então, suponha que na extremidade da esquerda esse condutor está num potencial UA e na extremidade da direita ele está com um potencial UB, de tal forma que o potencial UA é maior do que o potencial UB. Então, existe uma diferença de potencial entre as extremidades que eu chamei de U, certo? Então, os elétrons livres desse condutor vão fluir da extremidade da direita em direção à extremidade da esquerda. Isso é uma corrente elétrica. Tudo bem? Bom, na prática, uma diferença de potencial ela pode ser gerada por baterias, certo? Ou pilhas. E essas pilhas e baterias possuem dois polos que chamamos de polo positivo e polo negativo, certo? E existe uma diferença de potencial entre esses polos, certo? Então, por exemplo, no caso da pilha aqui, a diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo é 1,5 volt. No caso da bateria, a diferença entre o polo positivo e o polo negativo é 9 volts. Da bateria automotiva, né, os polos são esses dois pinos aqui, metálicos, é 12 volts. A essa diferença de potencial damos o nome de tensão, né? Já vimos isso anteriormente. Por que chamamos de polo positivo e polo negativo? O polo positivo há uma falta de cargas elétricas negativas, ou seja, ele possui excesso de cargas positivas. E o polo negativo há um excesso de cargas elétricas negativas, né? Ou, de maneira equivalente, há uma falta de cargas elétricas positivas. Tudo bem? Então, se eu estabeleço um caminho condutor entre esses dois polos, as cargas elétricas livres vão fluir de um polo para o outro. De tal forma que se os meus portadores de carga tiverem cargas elétricas negativas, as cargas vão fluir do polo de menor potencial, certo, em direção ao polo de maior potencial, como vimos lá na eletrostática. Caso contrário, se os portadores tiverem cargas positivas, as cargas vão fluir do polo de maior potencial em direção ao polo de menor potencial. Tudo bem? A maioria dos casos, nós estamos tratando de elétrons, como sendo os portadores de cargas elétricas, ou seja, eles possuem cargas elétricas negativas, então estamos aqui no primeiro caso. Tudo bem? Só para relembrar, já falamos isso anteriormente nas aulas passadas. Então, no caso de cargas elétricas negativas, de elétrons, né, os elétrons eles fluem do polo de menor potencial em direção ao polo de maior potencial. Isso é o sentido real da corrente. Entretanto, por questões históricas, nós vamos adotar o sentido convencional, como se fosse uma corrente de cargas positivas, certo? Então, a partir de agora, nós vamos adotar apenas o sentido convencional, no qual o sentido da corrente que nós vamos estabelecer seja ela de cargas negativas ou positivas, adotando o sentido convencional vai ser do polo de maior potencial em direção ao polo de menor potencial. Bom, então, define-se circuito elétrico como sendo um caminho percorrido pela corrente elétrica. Tudo bem? Então, aqui na nossa representação, nós temos a nossa bateria, aqui em verde, com os seus dois polos. E a corrente elétrica segue esse caminho pelos condutores, passa pelo nosso aparelho elétrico e volta para a bateria novamente. Então, ela sai de um polo de maior potencial, vai em direção ao aparelho elétrico e volta para o polo de menor potencial. Então, isso daqui é um circuito elétrico. E nós vamos representar esquematicamente isso através desse diagrama aqui. Ó. Então, aqui está a nossa representação de fonte de tensão, certo? São esse símbolo aqui. Os fios são representados por esses traços em preto, o aparelho elétrico que vai estar aqui,
certo? Fechando o circuito. Então aqui, por exemplo, nós temos um circuito aberto, veja. Nós temos uma pilha, nós temos um LED e um resistor elétrico. Então aqui são nossos aparelhos elétricos, a nossa pilha e nossos condutores, nossos cabos, né? Então, as cargas saem aqui do polo positivo, considerando o sentido convencional da corrente, passa pelo fio branco, passa por esse condutor aqui, chega na base do LED, atravessa o LED, passa pelo resistor e deveria fechar o circuito, certo? Mas como o circuito está aberto, esse caminho não ocorre, certo? O fluxo é interrompido. Então está aqui representando esquematicamente como que seria. Quando eu conecto o polo negativo no circuito, certo? Então eu fecho o circuito, as cargas elétricas elas conseguem completar o circuito, certo? E eu represento esquematicamente o meu circuito dessa maneira. Então esse símbolo aqui é o símbolo do LED, esse símbolo aqui é o símbolo do resistor e esse símbolo aqui é o símbolo da minha bateria, certo? Observe que o potencial maior é o positivo e o potencial menor é o negativo, ok? Aqui tem alguns símbolos que representam alguns elementos do que podem aparecer nos circuitos elétricos. Então, temos as nossas fontes de tensão, né, pilhas, baterias, etc. Os nossos resistores, né, então aqui é um chuveiro elétrico, uma torradeira. Lâmpadas. Nós vamos ver mais para frente, vamos estudar mais para frente capacitores, indutor e diodos. Certo? Aqui um LED. Observe que o símbolo do LED é muito parecido com o símbolo do diodo, porque o LED é um diodo, só que é um diodo que emite luz. Então, por isso dessas flechinhas aqui. Podemos ter interruptores, né? Fechado ou aberto. São as nossas chaves de ligar e desligar, por exemplo, as lâmpadas. E os aparelhos de medidas elétricas, o voltímetro e o amperímetro, certo? Nós vamos ver como utilizá-los no final dessa aula. Bom, então aqui tem um exemplo de um circuito elétrico, né? Da ligação de um chuveiro. Então aqui essa é a parte interna do chuveiro. Temos duas resistências, né, R1 e R2. Temos uma chave que comuta para a posição verão e inverno. E uma fonte de tensão. Aqui no caso a fonte de tensão é uma tensão alternada, certo? Então o símbolo é esse tio aqui, tudo bem? Esse símbolo anterior aqui é para a fonte de tensão de corrente contínua. Tudo bem? Tem que ficar atento a isso. Aqui temos mais dois exemplos de circuito. Um circuito que tem chamado de RLC. Então tem um resistor, um indutor e um capacitor. Temos duas chaves, uma chave aberta e uma chave fechada. E uma fonte de tensão. Aqui é um circuito LC. Observe que nesse circuito não tem uma fonte de tensão. É só um capacitor e um indutor. Tudo bem? Bom, o grande objetivo dessa aula é falar sobre associações de resistores, que pode ser em série ou em paralelo. Então vamos começar com a associação de resistores em série. Tudo bem? Então, na associação de resistores em série, um resistor é ligado na sequência do outro e todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então isso aqui é muito importante destacar. Na associação de resistores em série, todos os resistores, né, todos os elementos do circuito são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então tem aqui três resistores, certo? Então, um ligado na sequência do outro, certo? Um outro exemplo de associação de resistor em série é a associação desses dois resistores, R1 e R2, que representam estas duas partes da resistência elétrica do chuveiro. E na posição verão, eu tenho que considerar as duas, certo? Associo as duas em série para eu formar a posição verão. Aqui, ó, observe, eu tenho três lâmpadas associadas em série, certo? Então, veja, elas estão associadas em série. Como a corrente elétrica que atravessa por elas é a mesma, elas são lâmpadas idênticas, elas vão emitir o mesmo brilho. Agora, observe, se eu tirar uma lâmpada do circuito, eu acabo interrompendo o circuito e eu vou desligar as outras duas. Tudo bem? Bom, então agora um pouco de matemática, né, para a gente analisar essas associações de resistores. Vamos tomar como exemplo esta associação dessas três lâmpadas aqui. Então, de maneira geral, a energia consumida pelas três lâmpadas, a energia total, é a energia que a lâmpada 1 consome, mais que a lâmpada 2 consome, mais a energia que a lâmpada 3 consome. Se eu dividir essas energias, né, pelo tempo, dividir todo mundo pelo tempo, eu vou ter a potência. Então, a potência total é a soma das potências que cada lâmpada consome. Tudo bem? Bom, então, observe. Eu sempre
posso encontrar um resistor que é equivalente à associação desses 3 resistores aqui, certo? E como que eu descubro o valor da resistência elétrica equivalente à resistência elétrica desses 3 resistores aqui, nessa associação? É simples. Eu sei que a potência total é a potência 1 mais a potência 2 mais a potência 3. Então, a potência que o resistor 1 dissipa, mais a potência que o resistor 2 dissipa, mais a potência que o resistor 3 dissipa. Na associação em série, a corrente elétrica que circula os 3 resistores é a mesma. Então, eu sei que potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, vou ter que resistência equivalente vezes a corrente ao quadrado igual a resistência 1 vezes a corrente ao quadrado, mais a resistência 2 vezes a corrente ao quadrado, mais a resistência 3 vezes a corrente ao quadrado. Eu posso tirar essas correntes em evidência do lado direito aqui, simplificar as correntes, então eu descubro que, no caso da associação em série, a resistência equivalente é a simples soma das resistências que estão presentes no circuito. Tudo bem? Além disso, eu vou ver que cada um desses resistores vai ter uma queda de tensão sobre eles, ou seja, eles vão estar submetidos a uma diferença de potencial, certo? Então, o resistor 1 vai estar submetido a uma diferença de potencial U1, o 2 a uma diferença de potencial U2 e o 3 a uma diferença de potencial U3, certo? Então, eu sei que a potência total é a corrente que circula pelo circuito vezes a diferença de potencial U, certo? E a potência 1, 2 e 3 nós vimos que é R1 vezes I quadrado, mais R2 vezes I quadrado, mais R3 vezes I quadrado para cada resistor. Certo? Então, eu posso tirar uma dessas correntes em evidência, simplificar os dois lados das equações, né? Vou descobrir que a tensão total é R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. E esse R1 vezes I, R2 vezes I, R3 vezes I é o que eu chamei de U1, U2, U3. Certo? Então, a tensão total é a soma das quedas de tensão em cada resistor. Tudo bem? Então, vamos para um exemplo aqui. Ó. Um resistor de 10 ohms e outro de 4 ohms estão associados em série. E a associação aplica-se uma tensão de 100 volts. Item A. Qual é a resistência equivalente da associação? Item B. Qual é a intensidade da corrente elétrica que circula pelo circuito? Item C. Qual é a tensão aplicada em cada resistor? Item D. Qual é a potência dissipada em cada resistor? E item E. Qual é a potência total dissipada pela associação? Beleza? Então vamos lá. Eu sei que o resistor de 10 ohms ele tem uma queda de tensão que eu chamei de U1. E o resistor de 40 ohms tem uma queda de tensão que eu chamei de U2. Certo? Então, a resistência equivalente é a soma das duas. Eu sei que, de maneira geral, a lei de Ohm, U igual a R vezes I, potência é I vezes U, e a potência total é a soma das potências de cada um desses resistores. Então, a resistência equivalente é fácil, basta somar as duas resistências, certo? Então, 10 mais 40, 50 ohms. Item B. A corrente ela é a tensão total dividida pela resistência equivalente. 100 dividido por 50, 2 amperes. A tensão 1 é a resistência 1, certo? Vezes a corrente. Corrente 2 amperes, 10 vezes 2, 20 volts. A tensão 2 é a resistência 2, 40 ohms, vezes a corrente, 2 amperes. 40 vezes 2, 80. Observe que 80 mais 20, 100, certo? Que é a tensão total. A potência em cada resistor, potência é I vezes U. Bom, para o resistor 1, a corrente que circula por ele é 2 amperes, a queda de tensão sobre ele é 20 volts, então 20 vezes 2, 40 watts. Da mesma forma, certo? A potência do resistor 2 amperes que é a corrente, vezes a tensão sobre ele, 40 volts, 2 vezes 40, 160. E, finalmente, a potência total é a soma das duas potências de cada resistor, 40 mais 160, 200 watts. Certo? Eu poderia também descobrir a potência total multiplicando a corrente que circula pelo circuito vezes a tensão total do circuito. 2 vezes 100, 200, né? Watts. Beleza, pessoal? Exemplo 2. Os resistores são elementos amplamente utilizados em circuitos eletrônicos nos mais variados aparelhos. Um rádio funciona com a bateria de 9 volts. Deseja-se ligar um LED verde para indicar as funções do rádio. Sabe-se que os LEDs verdes funcionam adequadamente sob uma tensão de 2,1 volts e que suportam no máximo a corrente de 0,02 A.
Determine o valor da resistência elétrica do resistor que devemos associar em série com esse LED para ele não queimar. Então, temos aqui um esquema. Então, temos a nossa bateria de 9 volts. Eu vou ter que colocar um resistor junto com esse LED, certo? Associado em série, para o LED não queimar, para a corrente não passar de 0,02 ampere. Então, está aqui a nossa representação esquemática do circuito. Então, vamos lá para fazer as contas. Bom, eu sei que a queda de tensão no LED deve ser 2,1 volt. Como a tensão total é 9 volts, então a queda de tensão sobre o resistor deve ser 6,9 volts. E a corrente máxima que circula pelo circuito deve ser 0,02 ampere. Certo? Então a queda de tensão no LED, né? 6,9 volts. 9 menos 2,1, 6,9 volts. Eu sei que a resistência é U sobre I. Esse U é a queda de tensão no resistor. Então, olha, 6,9 volts dividido por 0,02 ampere dá 345 ohms. Então, a resistência que eu devo associar aqui é um resistor de 345 ohms. Beleza, pessoal? Bem simples, né? Exemplo 3. Duas lâmpadas cujos valores nominais de potência e tensão são dados por L1, né, a lâmpada 1, ela tem a potência de 10 watts e 110 volts. E a lâmpada L2, 100 watts e 110 volts. Bom, essas lâmpadas são ligadas em série a uma tomada de 220 volts. O que acontece com as lâmpadas? Bom, de acordo com os valores nominais de potência e tensão, eu posso determinar as resistências elétricas dessa lâmpada. Eu sei que potência é a tensão ao quadrado sobre R, invertendo essa expressão, a resistência é U quadrado sobre R, sobre a potência. Então, para a lâmpada 1, substituindo os valores, eu vou ter que a resistência dela é 1.210 ohms. E para a lâmpada 2, a resistência é 121 ohms. Tudo bem? Se eu ligar essas lâmpadas em série, o circuito ele vai ter uma resistência equivalente de 1.331 ohms. Tudo bem? Então agora eu posso descobrir qual é a corrente elétrica que circula por essas lâmpadas, né? Então tá aqui, ó. Eu sei que a tensão que elas são ligadas é 220 volts, a resistência equivalente é 1.331 ohms. Então isso é igual a 20 sobre 121 ampere, que é aproximadamente 0,17 ampere. Então, nesse circuito aqui, certo, circulam pelas lâmpadas uma corrente de 0,17 ampere, aproximadamente. Eu sei que, como elas estão ligadas em série, a lâmpada 1 vai ter uma queda de tensão U1 e a lâmpada 2 uma queda de tensão U2. E eu vou descobrir qual que é a queda de tensão e qual que é a potência que elas estão dissipando. Então, a lâmpada 1 ela vai ter uma queda de tensão, né, que é resistência vezes corrente de 200 volts. E na lâmpada U2, uma queda de tensão de 20 volts. A lâmpada 1 ela vai dissipar uma potência, né? Lembre-se que potência é corrente vezes tensão, de aproximadamente 33 watts. E a lâmpada 2 vai dissipar uma tensão de aproximadamente 3,3 watts. Então, o que vai acontecer quando eu ligar as lâmpadas da maneira que foi descrito no problema? Bom, a lâmpada 1 ela vai dissipar uma potência que é 3 vezes maior do que o seu valor normal, certo? O seu valor nominal. Assim, ela vai emitir um brilho muito acima do normal e logo queimará. A lâmpada 2 ela vai dissipar uma potência menor do seu valor normal, assim ela vai emitir um brilho menos intenso do que o seu valor do que o normal. Finalmente, né, assim que a lâmpada 1 queimar seu filamento, a lâmpada 2 ela vai se apagar porque os circuitos porque elas foram associadas em série. Tudo bem? Então aqui tem uma ilustração, ó. Aqui seria o funcionamento normal das lâmpadas, né? Então as duas lâmpadas ligadas a uma rede de 110 volts, certo? Observem o brilho que elas iam emitir. Agora, quando eu ligar elas a uma rede de 220 volts, né? São uma fonte de 110, uma fonte de 110, 220. A lâmpada 1 ela vai emitir um brilho muito maior do que ela deveria, e a lâmpada 2 vai emitir um brilho muito menor do que ela deveria, certo? E, eventualmente, essa lâmpada 1 ela vai acabar queimando. Beleza? Bom, o segundo tipo de associação de resistores é a associação de resistores em paralelo, certo? Neste caso, elas ficam submetidas à mesma diferença de potencial, ou seja, ficam submetidas à mesma tensão. Então, aqui tem um exemplo, né? Três resistores, esses três pontos aqui da esquerda estão no mesmo potencial, assim como esses três pontos da direita estão no mesmo potencial também. Então, tá aqui, ó, a representação esquemática,
certo? E vamos ver o que acontece. Então aqui novamente nossas 3 lâmpadas, certo? Como essas 3 lâmpadas são idênticas e elas são submetidas à mesma atividade potencial, elas vão emitir o mesmo brilho, certo? Agora, o que acontece se eu tirar uma lâmpada do circuito? As outras duas vão continuar funcionando, porque eu só interrompi este ramo do circuito, certo? Então as outras duas continuam funcionando normalmente. Tudo bem? Então, qual é um pouco de matemática? Novamente, a energia total que essas 3 lâmpadas consomem é a soma das energias que cada um consome. Então, se eu dividir todo mundo pelo tempo, eu vou ter que a potência total é a soma das potências, né? Igual no caso da sucessão em série. Da mesma forma, eu sempre posso achar uma resistência equivalente a essa associação, certo? É isso que eu vou tentar descobrir agora. Bom, eu sei que, como a tensão é a mesma para as 3 resistências, né, para as 3 lâmpadas, eu sei que a potência total vai ser o quadrado sobre a resistência equivalente, que vai ser a soma da tensão divididos por cada resistência, individualmente. Eu posso tirar do lado direito as tensões em evidência, simplificar essas duas tensões, certo? De tal forma que o que sobra é o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistência. Então, isso aqui é a resistência equivalente para a sucessão em paralelo. Um pouco mais de matemática, né? Eu vou ver que essa corrente total I, quando ela chegar nesse nó aqui, ela vai se dividir entre esses 3 resistores. De tal forma que a potência total é U vezes I, né, vai ser igual à soma das potências individuais de cada lâmpada, que é U vezes a corrente que passa pelo resistor 1, mais U vezes a corrente que passa pelo resistor 2, mais U vezes a corrente que passa pelo resistor 3. Tirando do lado direito aqui a U em evidência, posso simplificar depois, e descubro que a corrente I, né, como era de se esperar, é a soma dessas 3 correntes aqui. Ok? Então aqui está a corrente elétrica. Isso daqui é uma lei que decorre diretamente da conservação da carga elétrica, né? Então a carga elétrica que entra nesse ponto, ela não pode sumir, tem que se conservar, então a carga elétrica que sai, a soma delas tem que ser igual à carga elétrica que entra. Bom, então exemplo 4. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms estão associados em paralelo conforme a figura ao lado. Aplique-se na associação uma tensão de 110 volts. Qual é o valor da resistência equivalente da associação? Qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistor? Qual a intensidade da corrente elétrica total no circuito? Qual é a potência dissipada pela associação? Então vamos lá. O item A. Eu sei que resistência equivalente, né, o inverso dela é a soma dos inversos das resistências que estão no circuito. Então, eu tenho a resistência 1, 5 ohms, e a resistência 2, 20 ohms. Então vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 quinto mais 1 vinteavos. Aqui eu uso um truque, né, nessa primeira fração aqui, ó, eu vou multiplicar lá em cima e embaixo por 4 para igualar os denominadores. Então, 1 vezes 4, 4, 5 vezes 4, 20. Certo? Agora, como eu tenho os denominadores são iguais, eu posso repetir os denominadores e somar os numeradores. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 4 mais 1, 5, sobre 20. Se eu inverter o lado esquerdo, a resistência equivalente vai ser igual ao inverso do lado direito. 20 sobre 5, 20 sobre 5 são 4 ohms. Tudo bem? Bom, o item B. Eu sei que a corrente elétrica I é igual à soma das correntes elétricas que passam pelo resistor 1 e pelo resistor 2. Então eu sei que a tensão total é igual a resistência equivalente vezes I, que é igual a resistência 1 vezes I1, que é igual a resistência 2 vezes I2. Então a corrente no resistor 1 vai ser a tensão sobre a resistência 1. E a corrente no resistor 2 vai ser a tensão sobre a resistência 2. Então, substituindo os valores, ó, a tensão, né, 100 volts, divididos por 5 ohms, 20 ampere. E no resistor 2, 100 volts por 20 ohms, 5 ampere. O item C, ele quer a corrente total. Então, é U dividido pela resistência equivalente. Então, substituindo os valores, certo? 100 volts divididos por 4 ohms, lembrando que 4 ohms é a resistência equivalente, resulta em 25 ampere. Tudo bem? Uma outra maneira de fazer esse item é simplesmente somar as correntes I1 mais I2. Isso vai dar a corrente total, certo? Olha, 20 mais 5, 25 ampere. E o item D, ele quer saber a potência. A potência é I vezes U. A corrente total é 25 ampere, U é 100 volts, 25 vezes 100, 2.500 watts.
Beleza? Tranquilo esse exercício, né? Exemplo 5. O circuito ao lado representa um aquecedor que possui 200 watts e 100 volts para seus valores de potência e tensão, valores nominais. Além disso, há um fusível que suporta uma corrente máxima de 3 A. Calcule o menor valor da resistência elétrica de um resistor que pode ser ligado em paralelo com o aquecedor sem queimar o fusível. Então veja, a corrente total máxima que pode passar nesse fusível, né, meu I total é 3 A. Certo? Eu sei que meu aquecedor tem uma potência de 200 watts e está ligado a uma rede de tensão de 100 volts. Quero saber qual é o valor da resistência R que eu posso colocar aqui para não superar os 3 A. Bom, eu sei que esse I total ele é a soma da corrente que passa pelo aquecedor mais a corrente que passa pelo meu resistor. Certo? Bom, eu vou determinar a corrente que passa pelo meu aquecedor. Eu sei que a potência do aquecedor ela é a corrente que passa por ele vezes a tensão. Então, a corrente ela é a potência sobre a tensão. Então, dividindo a potência 200 watts por 100 volts, eu descubro que a corrente que circula pelo meu aquecedor é 2 A. Seguindo, eu sei que a corrente total é a corrente que passa pelo aquecedor mais a corrente que passa pelo meu resistor. Então, a corrente que passa pelo meu resistor é a corrente total menos a corrente que passa pelo meu aquecedor. Então, é fácil ver que a corrente que passa pelo meu resistor é 3 A, que é a corrente total menos 2 A, igual a 1 A. Bom, finalmente eu sei que a tensão é a resistência vezes a corrente que passa pelo resistor. Então, a resistência desse meu resistor ela é U por IR. A tensão é 100 volts, a corrente 1 A, certo? Então, 100 por 1, 100 ohms. Então, a resistência mínima aqui é de 100 ohms. Tudo bem? Tranquilo esse problema, né? 6. Aqui ele fala sobre a sucessão mista de resistores. Então, além de ter a sucessão em série e em paralelo, eu posso combinar as duas. Certo? Então, observe. Eu tenho um circuito aqui embaixo, né? E eu quero determinar a resistência equivalente dele. Então, vamos lá. Determine a resistência equivalente do circuito abaixo. Se a TDP entre os pontos A e B for 24 volts, qual a intensidade da corrente que circula pelos resistores de 4, 6 e 15 ohms? Vamos resolver esse problema. Bom, eu redesenhei meu circuito aqui, para ficar um pouco mais fácil de ver as coisas. Então, esses três resistores, esse de 2, de 6 e de 2 ohms, eles estão associados em série. Então, a resistência equivalente deles, 2 mais 6 mais 2, 10 volts. Então, eu posso trocar esse circuito por esse daqui, que tem agora apenas 2 resistores a menos. Eu troquei esses 3 aqui por um de 10 ohms. Agora, observe. Esses dois do meio aqui, eles estão associados em paralelo, certo? Então, eu posso calcular a resistência equivalente entre eles, Então, vai ficar 1/10 mais 1/15 igual a 1/6. Então, invertendo, a resistência equivalente dá 6 ohms. Então, eu posso trocar esse circuito aqui, por esse outro aqui, que vai ter 3 resistores, e esses dois aqui viram um resistor de 6 ohms. Esses 3 aqui estão associados em série. Então, a resistência equivalente dentre eles é a soma dos 3, 2 mais 6, 8 mais 4, 12 ohms. Então, a resistência equivalente do circuito é 12 ohms. Tudo bem? Bom, agora eu quero determinar as correntes que passam pelos resistores de 4, 6 e 15 ohms. Certo? Então, pelo resistor de 4 ohms vai passar a corrente total, I. Certo? Que vai ser a soma da corrente I1 mais a corrente I2. Pelo resistor de 6 ohms passa uma corrente que eu chamei de I1. E pelo resistor de 15 ohms passa uma corrente que eu chamei de I2. Certo? Então eu sei que a corrente total I é a corrente I1 mais a corrente I2. Além disso, eu sei que esse ramo aqui do meu circuito está submetido a uma diferença de potencial que eu vou chamar de U1. Esse segundo ramo aqui, que tem essa sucessão em paralelo aqui, diferença de potencial U2, e esse terceiro, diferença de potencial U3. De tal forma que o total é igual ao U1 mais U2 mais U3. Bom, é fácil descobrir a corrente I, porque ela vai ser a tensão total
dividido pela resistência equivalente. Tensão total 24 volts, resistência equivalente 12 ohms, 24 por 12, 2 ampere. Bom, I1, certo? A corrente que passa por esse ramo aqui de cima, é a tensão U2, que eu não sei quanto que é ainda, divididos pela resistência equivalente desses 3 resistores, que estão associados em série. Então, 2 mais 6 mais 2, 10, certo? E I2 vai ser a tensão U2, que eu não sei quanto que é ainda, divididos pela resistência desse resistor de 15 ohms. Tudo bem? Bom, eu sei que a tensão U1 aqui, ela é a corrente que passa por esse resistor vezes o valor da resistência, certo? O valor dessa resistência aqui é 2 ohms, a corrente que circula por ele é 2 ampere, 2 vezes 2, 4 volts. Da mesma forma, a tensão U3 aqui, ela é a resistência 4 ohms vezes a corrente que circula por ele, 2 ampere. 4 vezes 3, 8 volts. Então, se eu conheço o 3 e o 1, e também conheço U, eu consigo descobrir quanto vale o 2. Então, o 2 é o total, 24 volts, menos a queda de tensão aqui no primeiro resistor, 4 volts, menos a queda de tensão aqui no terceiro resistor, menos 8 volts. Então, 24 menos 8 menos 4, 12 volts. Então, agora eu sei quanto vale o 2. Substituindo aqui, eu descubro que a corrente I1 é 1,2 ampere. E substituindo aqui, eu descobri que a corrente I2 é 0,8 ampere. Então, a corrente elétrica que passa pelo resistor de 4 ohms, 2 ampere. A corrente elétrica que passa pelo resistor de 6 ohms, 1,2 ampere. E a corrente elétrica que passa pelo resistor de 15 ohms, 0,8 ampere. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Curto-circuito. Um curto-circuito entre dois pontos de um circuito ocorre quando existe um condutor de resistência desprezível ligando esses dois pontos. Certo? Então, observem aqui. Ó. Tem o meu circuito. Entre o ponto A e B tem um resistor, que tem uma certa resistência que não é desprezível. Entretanto, eu coloco um condutor aqui, ó, que tem uma resistência desprezível. Então, toda a corrente elétrica vai optar em passar por esse condutor aqui, ao invés de passar pelo resistor. Porque tem muito menos resistência, né? O que isso pode acontecer? Pode acontecer o superaquecimento desse condutor, certo? Que pode causar um incêndio desses fios, certo? No curto-circuito eles são muito perigosos. Eles podem causar inícios de incêndio. Por que isso acontece? É simples ver. Potência é o quadrado sobre R. Mantendo o fixo e fazendo a resistência ir para zero, a potência vai para infinito. Olha, a potência é muito grande, muito calor gerado, certo? Superaquecimento que pode gerar incêndios. Instrumentos de medidas elétricas. Para medir tensão, eu uso o voltímetro, certo? O voltímetro é um aparelho que possui uma resistência interna muito grande. Um voltímetro ideal teria resistência elétrica infinita, certo? E ele deve ser ligado em paralelo com o meu circuito. Por que isso? Então, quando a corrente chegar aqui nesse ponto, ela não vai querer passar pelo voltímetro, ela vai querer passar toda pelo meu resistor. Então, o voltímetro vai conseguir medir a diferença de potencial aqui sem perturbar o sistema. Então, o voltímetro tem que ser ligado em paralelo com o elemento que eu quero medir a tensão. E para medir corrente elétrica, eu uso o amperímetro. Neste caso, ele tem uma resistência elétrica muito pequena, né? O amperímetro ideal, a resistência elétrica seria nula, certo? Então, e para medir a corrente elétrica que passa no circuito, eu tenho que colocar esse amperímetro em série com o elemento que eu quero medir a corrente elétrica. Tudo bem? Bom, então a aula de hoje é isso, pessoal. Um abraço.